Sobre a estrutura condicional simples, tá? Nós estávamos utilizando o algoritmo como o princípio básico, igual eu falei para vocês, né? Então, nós tínhamos condições mais simples de rotina, e aí eu vou colocar aqui, ó, em exemplos de código, eu vou colocar o exemplo um pouquinho mais simples para vocês. Então, exemplo, algoritmo básico, certo? Nesse exemplo de algoritmo básico, eu vou estar colocando aqui para vocês como texto. Eu vou deixar como texto. Eu vou colocar aqui então, ó, algoritmo básico. E aí eu vou construir ele aqui para vocês verem. Então, a primeira coisa que eu colocaria início. Então, sempre que eu for criar um algoritmo, pessoal, eu tenho que fazer esse processo de colocar o nome do algoritmo, colocar o início dele, tá? Aí eu venho aqui para as variáveis. E aí, se tiver variáveis, eu coloco elas aqui. Se o programa não tem, por exemplo, eu vou fazer um algoritmo de imprimir as rotinas de alguém. Então eu não vou ter variáveis, eu nem coloco. Mas eu vou colocar aqui duas variáveis, só para vocês terem noção, tá? Eu vou começar já colocando o tipo dessas variáveis, e aí eu vou explicar para vocês a ideia dos tipos aqui dentro, tá? Mas vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, ó. No 1, no 2, o tipo dela vai ser inteiro, tá? Então, elas vão ser números inteiros, ou seja, números que não são quebrados aí, né? São somente números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mas eu não vou ter 5,5, por exemplo. E eu vou colocar aqui, ó. E eu coloquei resultado como número real, tá? Números reais, então, eles vão englobar números que podem, né, caminhar e serem fracionados, ou seja, posso ter 5,5, posso ter 2,3. Então, números que podem ser quebrados, né? Quebrados no sentido de ter ali uma, uma vírgula em um outro número. No caso de números inteiros, o usuário só pode informar números que sejam ah, inteiros. Ele não pode colocar lá como o número 1 sendo 3,5. Ah, mas eu queria que pudesse. Então eu tenho que mudar o tipo dele ali, ó, de inteiro para real. Tá? Então basicamente eu tenho que fazer essas mudanças. A partir de agora a gente vai começar a se importar com esses tipos de variáveis, tá? Mas beleza, vamos lá. Anteriormente, né, eu tinha coisas mais simples como escreva. E eu tinha aqui, né? Acordar, por exemplo, o escreva escovar os dentes, o escreva ligar o computador, barra celular, e o escreva entrar no Teams, preencher o número 1, ler no 1. O que eu estou fazendo aqui, né? Só para demonstrar aí algumas informações. Eu estou só falando elas na tela, né? Então, o acordar, o escovar os dentes, o ligar o computador barra celular, é minha rotina, eu estou só escrevendo ela na tela. Aí eu tenho, né,
o escreva preencha o número 1, que é para você, usuário, preencher esse número 1, preencher esse número 2, para que eu possa, né, fazer o cálculo dele. Então, eu colocaria aqui que resultado recebe, né, então, a flechinha aí a gente vai colocar o sinal de maior ou tracinho. Se não souber, coloca o igual, tá? Igual ou a flechinha, que é o sinal aí de menor, né? Mais o tracinho, o menos aí. Mas se não souber, coloca o igual que vai estar valendo também. No 1 mais no 2. Né? Esse era o processo básico que a gente fazia e depois escrevia o resultado para mostrar para o usuário o resultado. E aí nós tínhamos o fim do algoritmo. Vou colocar em maiúsculo aqui o início e o fim, só para ficar claro. Ok? Então essa é uma estrutura básica de um algoritmo. Sempre que eu quiser escrever algo na tela para o meu usuário, eu sempre vou colocar o escreva. Quando eu quiser que o meu usuário coloque uma informação para mim, eu vou ter o leia, certo? Essa era a estrutura básica que a gente já fez das outras vezes. O detalhe agora, pessoal, é o seguinte. Nessa estrutura básica, vou montar aqui, vou deixar ela bonitinha aqui para vocês, tá? Vou deixar ela disponível no algoritmo. Esses algoritmos que eu for montando com vocês aqui, eles vão estar sempre no canal Exemplos Códigos, tá? Então você pode vir aqui e ver esse algoritmo que eu montei com vocês, certo? Bem, eu vou copiar ele aqui para começar a montar o segundo aí. Ok. Vou montar mais um com vocês. Eu vou chamar esse de algoritmo com condicional, né? Ok? Seguindo a ideia que nós vamos ter aqui, condicional simples. E aí eu vou explicar para vocês qual que é a ideia desse condicionamento, né? Por que eu tenho essa condicional aí? Eu vou colocar a mesma estrutura do outro e eu vou só reaproveitar algumas coisas, tá? Que já estavam prontas. Eu vou colocar aqui então algoritmo condicional simples. Bom dia, Pedrinho. Bom dia. Nessas variáveis aqui eu vou mudá-las um pouquinho, tá? Pessoal que tá chegando aí agora, eu tô gravando tudo que eu tô falando, tá? E aí depois eu vou disponibilizar para vocês esse vídeo também, junto com o outro que eu já disponibilizei para vocês acompanharem, tá? Nesse algoritmo condicional, condicional não, né? Condicional simples, nós vamos começar a colocar algumas estruturas de decisão que a gente fala, né? Que ele vai estar alinhado a esse material aqui que eu vou disponibilizar para vocês também, o site, né? Falando um pouquinho sobre essa estrutura condicional em Portugal, que é essa forma em português aqui, né? Então aqui nós temos um pseudocódigo aí para a gente ir seguindo. Bem, nós temos o nosso C, né? Que é a condição. Deixa eu voltar aqui para o Teams. Nós vamos ter as variáveis e vamos ter o nosso C, que é a condição. Eu vou colocar aqui, ó, uma variável idade, e ela vai ser do tipo inteiro, tá? Então, uma idade inteiro, você não fala aí que você tem, tipo, 30 anos, 15 anos e tantos meses, né? A gente não usa a idade como algo quebrado. Você não fala, eu tenho 15 anos, 14 anos e 2 meses, né? A gente sempre fala a idade de forma inteira. Então, nós sempre visualizamos dessa forma. Pessoal, bloqueia o microfone aí quem não estiver falando,
tá? Só para não ficar ruído aqui. Idade, então, como inteiro, tá? Lembrem-se que a partir de agora a gente começa a se preocupar nesse sentido aí de ter que falar qual é o tipo da variável. Se ela é um número inteiro, se ela é um número real, certo? Depois eu vou colocar aqui uma descriçãozinha sobre essas questões de números inteiros, números reais e coisa e tal para vocês. Resumidamente, números inteiros, então, são que não possuem vírgula ou algo do tipo, não são fracionados. Números reais são fracionados, ok? Nessa questão da idade, o que a gente vai fazer? Primeira coisa eu vou escrever para o meu usuário, escreva, e eu vou colocar para ele, digite sua idade, certo? Então, a partir de agora, eu não estou mais trabalhando só com a informação, a entrada da informação e jogando ela do jeito que eu quero, né? Eu vou ler aqui a idade dele e beleza. Então, digite sua idade. Eu estou fornecendo para o usuário a informação de que ele deverá digitar a idade dele, certo? Legal. Aí eu tenho um layer que eu vou ler a idade dele. Então, a idade que ele digitar, eu vou colher essa informação. Agora, pessoal, nós vamos começar a seguir a estrutura da condicional. Então, a condicional eu tenho esse C, né, que está aqui, C, a condição, então, comando. E o fim, C. Nós vamos usar essa estrutura um pouquinho mais complexa aqui, que é o C com o senão, tá? Eu vou explicar para vocês qual o funcionamento exato disso aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Eu vou colocar aqui a estrutura C. Se idade for menor que 18, então... Bem, essa lógica aqui, qual que é a ideia que eu vou trabalhar com essa condição, tá? A condição ela vai me dar dois caminhos iniciais, tá? Dois caminhos iniciais. Ou acontece ou não acontece, né? Então, o se é se eu cumprir com a condição, o senão é se eu não cumprir com a condição. Tá? Uma condição é uma avaliação do que foi digitado pelo meu usuário. Então, quer dizer, se a idade do meu usuário for menor que 18, então ele vai fazer esse código aqui. O que é importante vocês colocarem, tentem separar sempre, dar esses espacinhos que eu estou dando aqui para estruturar o algoritmo, tá? No caderno a gente faria aquele risco aqui, né, seria o risquinho assim, né, para delimitar que a gente está passando. Aqui a gente não tem isso, então a gente usa os espaços para se organizar. Bem, se meu usuário for menor, né, tiver menos de 18 anos, for menor de idade aí, eu vou escrever aqui, ó, usuário menor de idade. Ok? Não, melhor, ó, eu vou fazer até diferente. Se a idade for menor que 18, não pode tirar carteira de habilitação. Tá? Algo mais próximo a nós aí, fica mais fácil de verificar. Bem, observem que aqui, ó, nessa estrutura, eu vou ter o fim C somente ao final dessa estrutura toda, certo? Aqui, eu vou fazendo o senão. O senão é tudo que for contrário às condições anteriores. Então, quer dizer, se a pessoa, né, não tiver idade menor que 18, isso quer dizer que ela tem idade maior que 18.
certo? Então, se ela não tem idade menor que 18, a idade dela é maior que 18. Conseguem compreender essa ideia? Eu coloquei ali, ó, se a idade for menor, não pode tirar a carteira. Agora, se a pessoa não tiver menos de 18 anos, quer dizer que ela tem mais, independente do quanto ela tenha. Então, eu vou colocar aqui, ó, escreva, pode tirar carteira de habilitação, ok? E aí, a hora que eu terminar as minhas condições, eu faço o fim C, né? Fim C. Porque eu estou fechando, a ideia é, aqui eu estou abrindo a informação e aqui eu estou fechando a informação, ok? Tudo bem? E aí eu vou colocar essa parte de código aqui para vocês também, disponível lá nos exemplos de código. Então eu estou colocando aqui para vocês. E aí, pessoal, nós vamos começar a determinar essas estruturas, tá? Deixa eu parar de compartilhar com vocês para eu falar. Aí. Nós vamos começar a trabalhar com essas estruturas de condicionamento. Opa, olha, chegou mais gente aí que eu não dei bom dia ainda. Tiago, bom dia, tudo bem? O Rian, bom dia também, acho que chegou. Eu não cheguei a dar bom dia. Vinícius, bom dia, tudo bem? O Michael apareceu aí, deu um oi, eu já dei bom dia. Larissa, tudo bem? Pessoal, deixa eu cancelar.